Nunca imaginei que meu próprio marido pudesse planejar minha morte com tanto sangue frio. Ainda consigo sentir o frio na espinha quando lembro das palavras que ouvi escondida no banco traseiro do carro. Ela não vai sobreviver mais que 2 meses com essa dosagem. E ninguém vai desconfiar de nada. Meu nome é Cecília Moraes. Tenho 35 anos. Sou professora de literatura em uma escola municipal aqui de Recife. E estou prestes a contar como descobri que as 2 pessoas que mais confiava no mundo, meu marido Augusto e minha melhor amiga Vitória, conspiravam para me envenenar lentamente e ficar com meu seguro de vida de 2 milhões de reais. Sempre fui daquelas pessoas que acreditam no melhor dos outros. Talvez isso explique por que não percebi os sinais. As ligações secretas, os encontros disfarçados de compromissos de trabalho, as perguntas sutis sobre meu seguro de saúde. Acreditei em todas as mentiras porque jamais pensei que o homem que dormia ao meu lado há 8 anos pudesse desejar minha morte. Nossa história começou como tantas outras. Nos conhecemos na faculdade, nos apaixonamos, construímos uma vida juntos aqui em Recife. Augusto se tornou um engenheiro respeitado na construtora Horizonte, enquanto eu seguia minha paixão pelo ensino de literatura. Compartilhávamos sonhos, planos para o futuro, até mesmo a vontade de ter filhos em breve. Pelo menos era o que eu pensava. Vitória entrou na minha vida ainda na adolescência. Éramos inseparáveis, daquelas amigas que conhecem todos os segredos uma da outra. Foi ela quem segurou minha mão no enterro dos meus pais, quem me ajudou a escolher meu vestido de noiva, quem sempre esteve presente nos momentos mais importantes. Ou assim pensei. Naquela terça-feira de março, o destino me colocou no lugar certo na hora certa. Algo que meus alunos chamariam de reviravolta irônica nas histórias que analisamos em sala. Saí mais cedo do colégio porque uma reunião foi cancelada. Passando pelo shopping Recife, reconheci o carro de Augusto no estacionamento. Era estranho. Ele deveria estar no escritório àquela hora. Pensei em fazer uma surpresa. Quem sabe almoçar juntos? O carro estava destrancado, então entrei sorrateiramente e me abaixei no banco traseiro, imaginando sua cara de espanto quando me visse ali. Uma brincadeira inocente que acabaria revelando o horror que se escondia em minha própria casa. Esperei cerca de 10 minutos quando ouvi passos se aproximando. A porta do motorista abriu, mas antes que pudesse me revelar, ouvi uma voz feminina que reconheci imediatamente. Vitória. Congelei, incapaz de me mover ou falar enquanto os 2 entravam no carro, completamente alheios à minha presença. "Tem certeza que ninguém te seguiu?" perguntou Augusto, ligando o carro. "Claro que não. Sou mais cuidadosa que isso", respondeu Vitória com uma intimidade que me feriu profundamente. Estava prestes a me levantar, confrontá-los sobre o caso que obviamente estavam tendo, quando a conversa tomou um rumo que jamais poderia prever. "A Cecília não desconfia de nada, certo?" perguntou ele, ajustando o retrovisor sem notar minha presença encolhida entre as sombras do banco traseiro. "Nada. Ela toma aquele chá todas as noites achando que é um remédio natural para a ansiedade. Se soubesse o que realmente está bebendo, foi como se o mundo inteiro parasse naquele instante. Meu coração disparou tão forte que temi que pudessem ouvi-lo. Agarrei-me ao estofado do carro, tentando processar o que acabara de ouvir. Chá para ansiedade? Augusto tinha começado a preparar essa bebida há algumas semanas, dizendo que se preocupava com meu estresse no trabalho. "O médico que eu contatei está pronto para atestar morte natural quando chegar a hora." Ninguém questiona quando uma mulher de 35 anos morre de complicações cardíacas inesperadas, continuou Augusto com uma frieza que não reconheci em sua voz. "E os 2 milhões do seguro serão apenas o começo", completou Vitória. "Poderíamos vender a casa depois, começar uma nova vida em outro lugar. Ninguém jamais suspeitaria." Cada palavra era como uma facada. O homem que me beijava todas as manhãs estava planejando me matar lentamente. A mulher que considerava uma irmã estava ajudando. E tudo por dinheiro. Um seguro de vida que nem sabia ter sido aumentado para tal valor. Ali, escondida e aterrorizada, tomei a decisão que mudaria tudo. Não confrontaria os 2 naquele momento. Não cederia ao pânico. Precisava ser mais inteligente que eles. Precisava de provas concretas. Precisava sobreviver.
Enquanto o carro se movia pelo trânsito de Recife, memorizei cada detalhe daquela conversa macabra. Os nomes dos venenos que Vitória conseguia na farmácia onde trabalhava, o cronograma que tinham estabelecido para meu suposto adoecimento, os sintomas que esperavam que eu desenvolvesse nas próximas semanas, os planos para o que fariam com o dinheiro depois da minha morte. Meus olhos se encheram de lágrimas silenciosas, mas não de desespero. Era uma mistura de raiva, determinação e um estranho alívio por ter descoberto a tempo. Enquanto eles seguiam conversando, elaborando detalhes de seu plano sinistro, comecei a formular o meu próprio. Quando o carro parou em um semáforo perto da praia de Boa Viagem, aproveitei o barulho do vendedor ambulante que se aproximou para me movimentar um pouco, aliviando a tensão das pernas dormentes. Foi arriscado, mas eles estavam tão absortos em sua conversa mórbida que não perceberam. Mais 2 semanas com essa dosagem e ela começará a apresentar os primeiros sintomas graves, disse Vitória, passando o que parecia ser um pequeno frasco para Augusto. Depois disso, aumentamos gradualmente. Os médicos vão pensar que é alguma doença autoimune em estágio avançado. Já contratei um enfermeiro para quando ela ficar acamada, respondeu meu marido, guardando o frasco no bolso interno do paletó. Disse aos vizinhos que estou preocupado com a saúde dela. Estou preparando o terreno. Senti náuseas ao perceber o nível de planejamento. Por quanto tempo vinham arquitetando isso? Quantas noites Augusto deitou-se ao meu lado, fingindo amor, enquanto sonhava com minha morte? O carro estacionou finalmente em frente a um restaurante que não reconheci. Os dois saíram, ainda discutindo detalhes em voz baixa. Esperei alguns minutos, certificando-me que estavam longe. E só então emergi do meu esconderijo, trêmula e suando frio. Caminhei como um zumbi até encontrar um táxi. Dei o endereço do Parque da Jaqueira. Precisava de ar, de espaço para pensar. O motorista me olhou preocupado pelo retrovisor. Certamente minha aparência denunciava o abalo emocional, mas não fez perguntas. Sentada em um banco isolado do parque, olhando as pessoas que passavam, famílias, casais, pessoas comuns com vidas normais, tomei minha decisão. Não seria vítima. Não fugiria assustada. Não confrontaria os dois sem estar preparada. Em vez disso, usaria o tempo a meu favor. Eles pensavam ter semanas pela frente, até que o veneno fizesse efeito. Eu usaria cada minuto desse tempo para reunir provas, contatos e recursos. Deixaria que acreditassem que seu plano estava funcionando, enquanto preparava algo que jamais esperariam. Naquela tarde, entre as árvores do Parque da Jaqueira, nasceu uma nova Cecília, uma que entendia finalmente o significado da frase que tanto repetia para meus alunos quando estudávamos Shakespeare. Sorria para seu inimigo até ter chance de cortar sua garganta. Voltei para casa antes dele, tomei um longo banho para lavar o cheiro de medo e comecei a planejar cada passo do que viria a seguir. Quando Augusto chegou naquela noite com seu sorriso falso e um copo daquele chá maldito, sorri de volta e fingi beber, já sabendo exatamente o que precisaria fazer. Joguei o conteúdo do chá na pia, assim que Augusto virou as costas e lavei o copo meticulosamente. A partir daquele momento, cada gesto entre nós seria uma encenação. Cada sorriso, cada beijo de boa noite, uma máscara necessária para minha sobrevivência. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado do homem que planejava minha morte, fingi dormir enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Lembrei de cada detalhe estranho dos últimos meses que antes havia ignorado. O súbito interesse de Augusto por minha saúde, as consultas médicas que ele mesmo marcava, as ligações que atendia no outro cômodo, as visitas frequentes de Vitória quando ele estava em casa, mais raras quando eu estava sozinha. Ao lado dele, encarando o teto escuro de nosso quarto no condomínio Arvoredo, decidi que precisava conhecer todos os detalhes do plano deles. Na manhã seguinte, fingiria ir trabalhar normalmente, mas voltaria para vasculhar a casa em busca de provas. "Está se sentindo bem?" perguntou Augusto ao me ver remexendo o café da manhã sem comer. Havia uma falsa preocupação em seus olhos que agora me parecia tão óbvia. "Só um pouco cansada", respondi com um sorriso forçado, observando-o discretamente. Como não havia notado antes a falsidade em seu olhar.
Como não havia percebido que o homem que jurou me proteger agora calculava quantos dias eu ainda viveria? Assim que Augusto saiu para o trabalho, liguei para o Colégio Municipal Machado de Assis informando que estava indisposta. Era a primeira vez em 5 anos que faltava sem aviso prévio, mas minhas circunstâncias justificavam essa quebra de rotina. Esperei 15 minutos para ter certeza que ele não voltaria por algo esquecido e comecei minha busca. Nosso apartamento de 3 quartos, antes um refúgio de conforto e segurança, agora parecia um campo minado de segredos e traições. Comecei pelo escritório de Augusto, um cômodo que ele sempre mantinha organizado com quase obsessão. Examinei cada gaveta, cada pasta, cada canto onde poderia esconder algo. Atrás de uma fileira de livros de engenharia que ele nunca lia, encontrei uma pequena caixa de metal, trancada, obviamente. Frustrada, mas não derrotada, continuei a busca. No closet, entre suas camisas perfeitamente passadas, descobri um bolso interno em um paletó pouco usado. Ali estava o pequeno frasco que Vitória havia entregado no carro, sem rótulo, contendo um líquido transparente que poderia facilmente passar por água. Fotografei com meu celular, mas não ousei abrir. Precisava de ajuda especializada para identificar aquela substância. No banheiro, remexendo no armário de remédios, encontrei vários frascos de suplementos com meu nome. Suplementos que Augusto insistia que eu tomasse diariamente para fortalecer a imunidade. Agora entendia que possivelmente continham alguma substância nociva em doses que não causariam suspeita. Guardei um para análise posterior. Em nossa mesa de cabeceira, no lado de Augusto, estava uma agenda que ele raramente usava. Folheando-a, encontrei anotações codificadas, datas, horários, dosagens. Tudo muito vago para um observador casual, mas terrivelmente claro para mim agora que conhecia o contexto. Mais uma vez, fotografei cada página. Quando cheguei ao nosso computador compartilhado, enfrentei a senha que Augusto havia mudado recentemente por segurança. Tentei várias combinações, até lembrar da data em que Vitória havia completado 34 anos, 3 meses atrás. A tela desbloqueou instantaneamente, revelando outra camada da conspiração. No histórico do navegador, encontrei pesquisas sobre envenenamento indetectável, sintomas de insuficiência cardíaca, como aumentar seguro de vida sem levantar suspeitas. Meu estômago revirou enquanto baixava cada pedaço de evidência para um pendrive. Na pasta de e-mails, havia uma correspondência com uma seguradora que não reconheci. Augusto havia de fato aumentado minha apólice para 2 milhões, alegando preocupação com mudanças no mercado financeiro e garantia de futuro familiar. A ironia me faria rir se não estivesse tão horrorizada. Mais chocante ainda foram as mensagens trocadas com Vitória através de uma conta de e-mail secundária. Ali, sem disfarces ou códigos, discutiam abertamente sobre mim, sobre o projeto, sobre como dividiriam o dinheiro. Havia até mesmo pesquisas sobre países sem tratado de extradição com o Brasil. Ela confia tanto em mim que é quase patético, dizia Vitória em uma das mensagens. Ontem mesmo me mostrou as fotos do aniversário de casamento de vocês, pedindo conselhos sobre como renovar os votos no próximo ano. Mal sabe ela que não haverá próximo ano. A dor daquela traição me atingiu como um soco físico. Precisei sentar, respirar fundo, lutar contra as lágrimas que embaçavam minha visão. Não era apenas minha vida que estavam planejando roubar, mas também minha dignidade, minha confiança, tudo o que eu acreditava ser verdade. Perdi a noção do tempo enquanto copiava cada mensagem, cada arquivo incriminador. Quando terminei, já passava do meio-dia. Restaurei cuidadosamente tudo ao seu lugar original. Apaguei meus rastros digitais e deixei a casa exatamente como estava antes. Eles precisavam continuar acreditando que eu não suspeitava de nada. Caminhei até o Parque da Jaqueira novamente, buscando o mesmo banco isolado do dia anterior. Ali, revisitei todo o material coletado, organizando mentalmente meus próximos passos. Precisava de ajuda, mas não podia confiar em ninguém próximo. Qualquer amigo em comum poderia inadvertidamente alertar Augusto ou Vitória. Foi quando lembrei de Antônio Ribeiro, meu colega no colégio.
Sempre reservado, nunca havia socializado com Augusto nos poucos eventos escolares. Era formado em química antes de se tornar professor e poderia ajudar a identificar as substâncias. Além disso, tinha um irmão advogado. Decidi procurá-lo, mas precisava ser cautelosa. Voltei ao colégio no período da tarde, fingindo que havia melhorado. Antônio estava na sala dos professores, corrigindo provas. Cecília, pensei que estivesse doente, comentou, ajustando os óculos de armação fina. Melhorei, mas olhei ao redor, certificando-me que estávamos sozinhos. Preciso de ajuda com algo sigiloso e potencialmente perigoso. A expressão dele mudou instantaneamente. Antônio sempre foi perspicaz, capaz de ler nas entrelinhas. Meu carro está no estacionamento. Podemos conversar lá. No isolamento do veículo, contei-lhe uma versão resumida do que descobrira. Seu rosto, normalmente calmo, passou por uma série de emoções. Choque, horror, raiva e, finalmente, determinação. Isso é monstruoso, disse ele finalmente. Mas você fez certo em não confrontá-los. Precisamos de mais provas, mais concretas, antes de envolver a polícia. Pode me ajudar com isso? Mostrei a foto do frasco misterioso e um dos suplementos que havia trazido comigo. Tenho um amigo no laboratório da universidade. Podemos analisar sem levantar suspeitas. Quanto ao aspecto legal, meu irmão Renato pode orientar sobre como proceder. Pela primeira vez desde que descobrira o plano, senti um fio de esperança. Não estava mais sozinha. Enquanto isso, você precisa se proteger, continuou ele pensativo. Não consuma nada que venha deles. Água apenas de garrafas que você mesma abra. Comida que você prepare quando eles não estiverem olhando. E preciso fingir que estou começando a manifestar os sintomas que esperam. Preciso que acreditem que o plano está funcionando. Antônio assentiu, admirando minha presença de espírito apesar das circunstâncias. Vou te dar um gravador pequeno também. Mantenha-o sempre com você. Qualquer conversa suspeita pode ser crucial como evidência. Nos dias que se seguiram, vivi uma espécie de vida dupla. Durante o dia, era a professora dedicada e esposa aparentemente alheia à conspiração. Fingia tomar os remédios, bebia o chá, que despejava discretamente em um vaso de planta que começou a murchar, confirmando minhas suspeitas. E, gradualmente, introduzi sintomas leves. Uma tontura aqui, uma falta de apetite ali, ocasionalmente, uma mão trêmula ao segurar algo. Augusto observava cada sinal, com uma mistura de falsa preocupação e satisfação mal disfarçada. Talvez devêssemos consultar um especialista, sugeria ele, sabendo exatamente o que estava acontecendo. Vitória passou a visitar mais frequentemente, sempre trazendo sopas e sucos fortalecedores que eu educadamente aceitava e secretamente descartava. Durante essas visitas, ativava o gravador escondido em meu bolso ou sob algum móvel estratégico. Estou preocupada com você, amiga, dizia ela, segurando minhas mãos com falsa ternura. Está tão pálida, tão cansada. Deve ser só estresse do trabalho, respondia eu, interpretando o papel da amiga confiante enquanto o meu interior gritava de raiva. Em uma dessas visitas, consegui captar uma conversa particularmente incriminadora. Fingi adormecer no sofá, enquanto Augusto e Vitória conversavam na cozinha, acreditando estarem seguros. Ela está respondendo mais rápido que esperávamos, comentou ele. Talvez possamos acelerar o processo. Não seja impaciente, respondeu Vitória. Se for muito rápido, pode levantar suspeitas. Lembre-se que estamos construindo a narrativa de uma doença progressiva. Tenho medo que alguém note algo. Aquele professor amigo dela, Antônio, me olhou estranho quando veio deixar umas provas para ela corrigir em casa. Ninguém vai descobrir nada. O plano é perfeito. Em menos de 2 meses estaremos livres e ricos. Cada palavra capturada pelo gravador era simultaneamente dolorosa e valiosa. A frieza com que discutiam minha morte programada me dava pesadelos, mas também fortalecia minha determinação. Enquanto isso, Antônio cumpria sua promessa. Os resultados das análises confirmaram nossas suspeitas. Uma mistura de substâncias que, em doses regulares, causariam danos progressivos ao sistema nervoso e cardíaco, culminando eventualmente
em falência múltipla de órgãos, inteligentemente formulado para parecer uma doença natural, especialmente em alguém com meu perfil. Mulher na faixa dos 30 anos, com histórico familiar de problemas cardíacos, meu pai falecera de ataque cardíaco. Renato, o irmão advogado de Antônio, ajudou a organizar as evidências de forma sistemática. Explicou que precisávamos de provas irrefutáveis de intenção, não apenas circunstanciais. O material coletado é impressionante, admitiu ele após revisar tudo. Mas tribunais podem ser imprevisíveis. Precisamos capturá-los admitindo explicitamente o plano, de preferência mencionando o veneno e o seguro na mesma conversa. Foi Renato quem sugeriu montar uma operação coordenada com a polícia. Ele tinha contatos na delegacia especializada em crimes contra a vida e conseguiu uma reunião discreta com a delegada Márcia Tourinho, uma mulher de meia idade com olhos perspicazes que pareciam enxergar através das pessoas. Em seu escritório austero, na Delegacia Central de Recife, apresentei todas as provas coletadas até então. A delegada ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, seu rosto mantendo uma neutralidade profissional que só quebrou quando reproduzimos algumas das gravações. Em 22 anos de carreira, ainda me surpreendo com a capacidade humana para a crueldade, comentou ela finalmente, especialmente vinda de pessoas tão próximas. O que podemos fazer agora? Perguntei, ansiosa por ação após semanas de coleta paciente de evidências. Vamos montar uma operação. Equipar sua casa com microfones e câmeras, se consentir. Precisamos pegá-los em flagrante, sem margem para dúvidas. Concordei imediatamente. Na semana seguinte, enquanto Augusto estava no trabalho, técnicos disfarçados de funcionários da companhia de internet instalaram equipamentos de vigilância discretos em pontos estratégicos da casa. Nosso quarto, a cozinha, a sala de estar, todos agora sob vigilância constante. A espera por um momento definitivo era angustiante. Cada dia que continuava a fingir fragilidade, cada noite deitada ao lado do homem que me envenenava, era um exercício de autocontrole. Meus amigos no colégio começaram a notar minha aparente deterioração física, resultado da minha atuação convincente. Augusto, sempre atencioso em público, sugeriu que eu tirasse licença médica. Não quero parar de trabalhar, protestei, sabendo que o isolamento em casa só facilitaria os planos deles. Cecília, seja razoável, insistiu ele, a mão em meu ombro, um gesto de carinho que agora me causava repulsa. Você mal consegue ficar de pé por mais de 1 hora. Precisa descansar. A diretora do colégio, preocupada, concordou com Augusto. Fui afastada por 2 semanas inicialmente, prazo que a delegada Márcia garantiu ser suficiente para coletar as evidências finais necessárias. Confinada em casa, intensifiquei minha atuação. Comecei a passar mais tempo na cama, recusando alimentos, aparentando fraqueza crescente. Augusto chamou um médico, claramente parte da conspiração. Notei pela forma como evitava certos exames e rapidamente diagnosticou estresse crônico com possíveis complicações cardíacas. Foi nesse período que flagrei Augusto mexendo em meus documentos pessoais, atualizando informações do seguro, preparando discretamente o terreno burocrático para minha morte iminente. O gravador capturou tudo. A grande reviravolta veio numa quinta-feira chuvosa. Vitória apareceu para uma de suas visitas regulares, trazendo consigo uma nova remessa do que chamava de suplementos naturais. Os 3 sentamos na sala de estar, eu enrolada em uma manta no sofá, representando o papel da esposa doente e confiante. Como está se sentindo hoje? Perguntou Vitória, seus olhos avaliando clinicamente meu estado. Cada dia mais fraca, respondi com voz propositalmente débil. Os médicos não encontram nada conclusivo. Você vai melhorar, mentiu ela, trocando um olhar cúmplice com Augusto. Esses novos suplementos são mais potentes. Lancei minha isca cuidadosamente preparada. Sabem, tenho pensado muito na vida ultimamente, na fragilidade de tudo. Augusto, lembra quando aumentamos meu seguro de vida no início do ano? Vi o choque momentâneo em seus olhos antes que recompusesse a expressão. Sim, claro, por quê? Estive pensando, e se eu não melhorar? Se acontecer algo comigo? Deixei a frase inacabada, observando suas reações. Não diga isso, respondeu ele.
mas havia um brilho expectante em seu olhar. Você vai ficar bem? Mas se não ficar, insisti, você estará bem financeiramente, não é? O valor é substancial. Algo na minha voz deve ter soado estranho, pois Vitória me lançou um olhar avaliador. Por que está pensando nisso agora, Cecília? Apenas querendo garantir que não deixarei problemas para trás, respondi, sustentando seu olhar. Vocês dois sempre cuidaram tão bem de mim, especialmente agora, com esses suplementos, esses chás especiais. Um silêncio denso se estabeleceu na sala. Por um instante, pensei ter ido longe demais, revelado demais. Mas então Augusto sorriu, aquele sorriso que um dia achei encantador e agora via apenas como a máscara de um predador. Não se preocupe com nada disso. Apenas concentre-se em descansar e tomar seus remédios. Estaremos bem, aconteça o que acontecer. Aquela noite, depois que me retirei para o quarto alegando exaustão, ouvi Augusto e Vitória conversando em voz baixa na cozinha. Graças aos microfones instalados pela polícia, cada palavra foi capturada com clareza cristalina. Ela está suspeitando de algo? Perguntou Vitória tensa. Impossível. Está apenas deprimida, vendo a própria saúde deteriorar sem explicação. É natural que pense no pior. Aquela conversa sobre o seguro me preocupou. Pelo contrário, rebateu Augusto com um riso baixo que me gelou a espinha. É perfeito para nós. Significa que ela está aceitando o inevitável, facilitando a transição. Quando acontecer, ninguém questionará. Uma tragédia prevista, uma esposa conformada. Quanto tempo mais você acha? Com a nova dosagem? 2 semanas no máximo? Já falei com o enfermeiro para começar na segunda-feira. Ele administrará a medicação quando estivermos fora, documentará a deterioração. Tudo perfeitamente legal e acima de qualquer suspeita. Suas palavras frias e calculistas selaram seus destinos. Na manhã seguinte, a delegada Márcia me ligou, confirmando que tinham evidências suficientes para prisão e indiciamento. Marcamos a operação para o dia seguinte. Naquela última noite, sob o mesmo teto que meu algoz, não dormi. Fiquei observando o rosto de Augusto no escuro, perguntando-me como havia me casado com um estranho, como não havia percebido a escuridão por trás daqueles olhos que um dia julguei amorosos. Em algum momento ele acordou, notando meu olhar. "O que foi?" perguntou sonolento. "Está sentindo algo?" "Só pensando em como a vida é imprevisível", respondi enigmaticamente. "Como nunca sabemos realmente o que o amanhã reserva." Ele sorriu, sem imaginar que aquelas palavras continham mais verdade do que supunha. Sem imaginar que nosso último amanhecer juntos já raiava no horizonte. O dia amanheceu cinzento, como se o próprio céu de Recife concordasse com a gravidade do que estava para acontecer. Levantei-me antes de Augusto, algo incomum nos últimos dias de minha doença, e preparei um café da manhã simples. Ele apareceu na cozinha, parecendo surpreso ao me ver de pé. "Estou me sentindo um pouco melhor hoje", expliquei, servindo-lhe uma xícara de café. Percebi como suas sobrancelhas se juntaram em preocupação. Não por mim, entendi agora, mas pelo desvio inesperado no progresso de meu suposto adoecimento. "Não se esforce demais", respondeu, verificando discretamente seu celular. "Vitória vai passar aqui hoje para ficar com você enquanto resolvo algumas pendências no escritório." "Que bom!" Sorri, sentindo o sabor amargo da ironia. "Gosto quando ela vem. Me faz sentir segura." Augusto assentiu sem captar o duplo sentido de minhas palavras. Antes de sair, aproximou-se para um beijo em minha testa. Exigi todo o meu autocontrole para não recuar. Aquele gesto que um dia representou carinho, agora era apenas parte de sua performance macabra. "Te vejo à noite", disse ele da porta. "Não esqueça dos seus remédios." "Jamais esqueceria", respondi, acenando com falsa docilidade. Assim que o ouvi ligar o carro, liguei para a delegada Márcia. Nossa operação estava marcada para o fim da tarde, quando Augusto retornasse do trabalho e Vitória ainda estivesse em casa. Confirmamos os últimos detalhes e desliguei, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. Às 11 da manhã, conforme combinado, Antônio apareceu para uma visita de cortesia, trazendo consigo uma pasta com exercícios para meus alunos. Era apenas uma desculpa. Dentro da pasta,
Havia um microfone adicional e instruções finais da delegada. Está pronta para hoje? Perguntou ele em voz baixa, enquanto fingia me mostrar as atividades escolares. Mais do que pronta, respondi. Quero acabar logo com isso. Lembre-se do combinado. Provoque-os a falar sobre o plano explicitamente. Mencione o seguro. Questione sobre sua doença. Pergunte sobre os sintomas que deveria estar sentindo. Quanto mais eles admitirem, melhor. Assenti, memorizando cada ponto. Antônio apertou minha mão em solidariedade antes de partir, prometendo estar por perto, discretamente monitorando a situação com a equipe da polícia. Pouco depois do meio-dia, a campainha tocou. Vitória entrou carregando uma sacola de mercearia e seu sorriso falso, que agora me causava repulsa. Trouxe ingredientes para uma sopa fortificante, anunciou ela, dirigindo-se à cozinha como se a casa fosse sua. Augusto me disse que você estava se sentindo melhor hoje. Um pouco, confirmei, seguindo-a. Acho que meu corpo está lutando contra o que quer que esteja me afetando. Vi um lampejo de preocupação cruzar seu rosto. Ela começou a cortar legumes com eficiência, movimentando-se em minha cozinha com a familiaridade de quem já planejava ocupá-la permanentemente. Os médicos disseram algo novo? Perguntou, tentando soar casual. É curioso, comecei, sentando-me à mesa da cozinha. Fiz alguns exames por conta própria, sem contar ao Augusto para não preocupá-lo. O médico ficou intrigado com alguns resultados. Vitória parou de cortar por um instante. Suas mãos tremeram levemente. Que tipo de exames? Toxicológicos, respondi calmamente, observando sua reação como um falcão. Aparentemente, há substâncias estranhas no meu organismo, que não combinam com nenhum dos medicamentos que estou tomando oficialmente. Ela retomou o corte, agora com mais força que o necessário. Médicos sempre exageram, disse, forçando uma risada. Provavelmente é apenas interação entre remédios ou algo que você comeu. Talvez, concordei, levantando-me para buscar um copo d'água. Mas sabe o que é mais estranho? Quando parei de tomar os suplementos que você e Augusto me deram por 2 dias, me senti muito melhor. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Vitória virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Você parou de tomar os suplementos? Cecília, eles são essenciais para a sua recuperação. É mesmo? Perguntei, inclinando a cabeça. E exatamente o que contém esses suplementos, Vitória? Você que os traz sempre deve saber a composição. Vitaminas, minerais, antioxidantes, coisas para fortalecer seu sistema imunológico, respondeu ela, evitando meu olhar. Por que tantas perguntas? Não confia em nós? Confiar, repeti a palavra lentamente. Interessante você mencionar confiança. Deixei a frase pairar no ar enquanto bebia minha água. Vi o desconforto crescer em seus olhos, a incerteza sobre quanto eu poderia saber. Vitória sempre foi péssima em esconder suas emoções. Era Augusto o verdadeiro ator entre eles. Ela voltou à sopa, mexendo o caldo fumegante com movimentos bruscos. Você precisa se alimentar bem para recuperar as forças. Esta sopa tem tudo o que você precisa. Tenho certeza que sim, murmurei, sabendo que não tocaria naquela comida nem que minha vida dependesse disso, o que, ironicamente, era o caso. Durante o almoço, observei enquanto Vitória comia sua própria porção da sopa, servindo-se de uma panela separada. Fingi provar a minha, movendo o conteúdo no prato sem realmente consumi-lo. Ela verificou o celular diversas vezes, provavelmente comunicando-se com Augusto sobre meu comportamento suspeito. À tarde, fingi um episódio de fraqueza intensa, dando-lhes o que queriam ver. Vitória correu para me ajudar a chegar ao sofá, seu falso cuidado quase convincente para quem não conhecesse a verdade. Viu? É por isso que precisa tomar seus remédios regularmente, advertiu ela, trazendo um comprimido e água. Tome este agora. Coloquei o comprimido na boca e bebi a água, mas mantive a pílula sob a língua, descartando-a discretamente no vaso sanitário, quando fui ao banheiro depois. Às 5 da tarde, recebi uma mensagem discreta de Antônio. Equipe posicionada. Augusto saindo do escritório agora. Era a hora do ato final. Sentei-me no sofá da sala, aparentemente frágil, enquanto Vitória arrumava a cozinha. Quando ouvi o carro de Augusto estacionar, respirei fundo, preparando-me para a confrontação que vinha ensaiando mentalmente por semanas.
Ele entrou carregando uma pequena caixa de farmácia. Beijou meu rosto distraidamente e trocou um olhar significativo com Vitória. Como foi seu dia? Perguntei, suando cansada. Produtivo, respondeu ele vagamente. E você? Vitória cuidou bem de você? Oh, sim, confirmei. Especialmente com aquela sopa especial. Augusto sorriu, aproximando-se para sentar ao meu lado. Trouxe algo que vai te ajudar a se sentir melhor. O médico receitou um novo medicamento. Abriu a caixa, revelando um frasco de comprimidos que jamais havia passado por qualquer médico legítimo. Era minha deixa. Antes de tomar isso, comecei endireitando-me no sofá. Queria conversar sobre algo importante. Ele franziu o senho, surpreso com minha súbita mudança de postura. Estive pensando muito sobre minha condição, continuei. Sobre como comecei a me sentir mal tão repentinamente, sem nenhum sintoma prévio. Sobre como nenhum médico consegue um diagnóstico conclusivo. Sobre como me sinto pior depois de tomar esses suplementos que vocês dois insistem tanto que eu tome. Vi o alarme crescer nos olhos deles, o olhar rápido que trocaram. Vitória aproximou-se, sentando-se na poltrona oposta. Cecília, você está confusa, disse ela com falsa doçura. É a doença afetando sua percepção. Que doença exatamente? Questionei, minha voz ganhando força. Ninguém consegue me dizer o que tenho. Só sei que comecei a definhar depois que você começou a trazer esses suplementos e Augusto começou a preparar aquele chá especial todas as noites. Você está sendo paranoica, interveio Augusto, seu tom controlado, mas percebi o leve tremor em suas mãos. Estamos tentando te ajudar. Me ajudar? Repeti, deixando escapar uma risada amarga. Como você me ajudou aumentando meu seguro de vida para 2 milhões sem me consultar? O choque em seu rosto foi impagável. Por um momento, nem ele nem Vitória conseguiram articular uma resposta. Aproveitei o silêncio para continuar. Ou como vocês me ajudam colocando substâncias desconhecidas na minha comida e bebida? Substâncias que, curiosamente, um laboratório independente identificou como compostos tóxicos que, em doses regulares, causam falência múltipla de órgãos. Augusto levantou-se abruptamente. Não sei do que você está falando. Acho que precisa descansar. Descansar para sempre, você quer dizer. Retruquei, também me levantando, abandonando de vez a farsa da esposa frágil. Sei de tudo, Augusto. Sobre você e Vitória. Sobre o plano para me matar lentamente. Sobre como dividiriam o dinheiro do seguro. Sobre os países sem extradição que pesquisaram. O rosto dele empalideceu, enquanto Vitória parecia prestes a desmaiar. É loucura, balbuciou ela. Augusto, ela enlouqueceu. Enlouqueci? Perguntei, virando-me para ela. Então como explica isso? Tirei do bolso meu celular e reproduzi uma das gravações que havia capturado dias antes. A voz de Augusto preencheu a sala. Com a nova dosagem? 2 semanas no máximo. Já falei com o enfermeiro para começar na segunda-feira. Pausei a gravação, observando o horror crescer em seus rostos. O choque dando lugar ao pânico e, finalmente, à raiva. Você nos gravou? Sibilou Augusto, dando um passo em minha direção. Pela primeira vez, vi a máscara cair completamente, revelando a crueldade que sempre esteve ali, escondida sob o charme e os sorrisos. Gravei tudo, confirmei, recuando cautelosamente. Cada conversa sobre me envenenar, cada discussão sobre como gastariam o dinheiro do meu seguro, cada detalhe do plano de vocês. Ninguém vai acreditar em você. Interveio Vitória, recuperando a compostura. Será sua palavra contra a nossa. Uma mulher doente, confusa, paranoica. Augusto é respeitado na comunidade. Eu trabalho na área de saúde. Quem acreditaria nessas acusações absurdas? Não é apenas minha palavra, respondi, sentindo uma calma surpreendente. As gravações são apenas o começo. Tenho as análises toxicológicas das substâncias que vocês me deram. Os e-mails que trocaram planejando tudo. As pesquisas no computador sobre envenenamento indetectável. Vi o rosto de Augusto transformar-se com uma fúria que nunca havia testemunhado antes. Ele avançou, agarrando meus braços com força suficiente para deixar marcas. Sua vadia intrometida, rosnou, abandonando qualquer pretensão de civilidade. Devia ter te matado mais rápido. Um acidente, algo simples.
Mas Vitória insistiu nesse plano elaborado. Não me culpe, gritou ela, também perdendo o controle. Foi você quem quis fazer parecer natural, lento para não levantar suspeitas. Era exatamente o que eu precisava. Eles incriminando-se mutuamente, admitindo tudo. Sabia que cada palavra estava sendo gravada pelos equipamentos da polícia, cada confissão sendo documentada. Por quê? Perguntei, minha voz quebrando pela primeira vez, a dor genuína finalmente emergindo. O que eu fiz para merecer isso? 8 anos de casamento, uma vida inteira de amizade. Por dinheiro? Augusto riu, um som frio que não combinava com o homem que pensei conhecer. Não seja ingênua, Cecília. Sempre foi pelo dinheiro? Você acha mesmo que eu ficaria satisfeito com a vida medíocre que levávamos? Professor e engenheiro de construtora? Eu mereço mais. E você estava no caminho, completou Vitória, toda a pretensão de amizade evaporada. Sempre tão contente com pouco, tão satisfeita com sua vidinha simples, sempre freando as ambições de Augusto com seu moralismo irritante. Vocês estão juntos há quanto tempo? Perguntei, embora já soubesse a resposta pelas mensagens que havia descoberto. 3 anos, respondeu Augusto com um sorriso cruel, bem debaixo do seu nariz. Enquanto você corrigia provas até tarde, nós planejávamos nosso futuro. Ele ainda segurava meus braços com força, seu rosto a centímetros do meu. Senti seu hálito quente contra minha pele. Vi os olhos que um dia achei apaixonantes agora transbordando de malícia. E agora? Perguntei, mantendo a calma. O que pretendem fazer? Me matar aqui mesmo? Seria difícil explicar um assassinato evidente após eu ter feito exames toxicológicos independentes e conversado com médicos fora do círculo de vocês. Vi a dúvida cruzar seus olhos pela primeira vez. Vitória aproximou-se, sua voz agora calculista. Temos que pensar. Ela pode estar blefando sobre as provas. Talvez ainda possamos seguir o plano original, apenas acelerá-lo. Vocês realmente acham que não tomei precauções? Questionei, forçando uma risada incrédula. Todas as provas estão em mãos seguras. Se algo acontecer comigo hoje, vocês 2 serão os primeiros suspeitos. Augusto finalmente me soltou, empurrando-me de volta ao sofá. Passou as mãos pelo cabelo, claramente calculando suas opções. Podemos negociar, sugeriu ele, mudando de tática. O que você quer? Dinheiro? Divórcio? Podemos resolver isso civilizadamente. Civilizadamente, repeti, a palavra soando absurda após tudo que haviam confessado. Como se tenta matar alguém civilizadamente, Augusto? Nesse momento, ouvi o barulho sutil que esperava, o sinal combinado com a delegada Márcia. Era hora de encerrar aquele espetáculo macabro. Sabe o que eu quero? Perguntei, levantando-me novamente. Justiça, e não apenas para mim. Como em uma cena orquestrada de cinema, a campainha tocou. Vitória saltou, alarmada. Quem é? Perguntou Augusto, a suspeita evidente em sua voz. Por que não vai atender? Sugeri calmamente. Acho que é uma entrega que estou esperando. Hesitante, ele caminhou até a porta. Quando a abriu, deparou-se com a delegada Márcia Tourinho, acompanhada por 4 policiais armados. Augusto Moraes? Perguntou ela formalmente, embora já soubesse perfeitamente quem ele era. Sim, respondeu ele, tentando recuperar sua máscara de homem respeitável. O senhor está preso pelo crime de tentativa de homicídio qualificado contra Cecília Moraes. A senhora Vitória Duarte também está detida pelos mesmos crimes. Vi o rosto de Augusto decompor-se em choque e depois fúria quando os policiais entraram algemando-o. Vitória tentou correr para os fundos do apartamento, mas foi rapidamente interceptada. Isso é um absurdo! Gritou ela, debatendo-se enquanto a algemavam. Ela não tem provas de nada. É tudo invenção de uma mente doente. A delegada Márcia sorriu friamente. Temos todas as provas necessárias, senhora Duarte. Inclusive a confissão de vocês 2 nos últimos 20 minutos, gravada com autorização judicial. Enquanto os policiais os conduziam para fora, Augusto virou-se uma última vez. Seus olhos encontrando os meus, não havia mais máscaras entre nós. Apenas a verdade crua de quem ele realmente era. Você vai se arrepender disso, ameaçou ele em voz baixa. Já me arrependi de muitas coisas, respondi calmamente. De ter confiado em vocês, de não ter percebido antes, de ter desperdiçado anos da minha vida. Mas de buscar justiça,
Jamais me arrependerei disso. Depois que saíram, a delegada Márcia permaneceu comigo, garantindo que eu estivesse bem. Antônio chegou minutos depois, trazendo consigo Renato, o advogado que havia me ajudado a construir o caso. Foi perfeito, comentou a delegada, revisando as gravações finais. Eles confessaram tudo explicitamente. Com isso e as evidências anteriores, não há júri no mundo que não os condenaria. O que acontece agora? Perguntei, sentindo uma exaustão emocional que nenhuma atuação poderia simular. Eles ficarão detidos durante a investigação formal, explicou Renato. Com as provas que temos, provavelmente nem irão a julgamento. Aceitarão um acordo para redução de pena. Mas ainda assim, estamos falando de muitos anos de prisão. Naquela noite, depois que todos partiram, fiquei sozinha no apartamento que um dia considerei meu lar. Caminhei pelos cômodos, observando os detalhes que antes me pareciam símbolos de uma vida feliz. As fotografias de casamento na parede, os souvenirs de nossas viagens, os livros que compartilhávamos. Sentei-me na varanda, contemplando as luzes de Recife enquanto a noite avançava. Uma brisa marinha trazia o cheiro característico da cidade, lembrando-me que, apesar de tudo, eu ainda estava viva. Não apenas viva, mas liberta. O plano deles havia falhado. Minha história não terminaria como uma trágica estatística de feminicídio disfarçado de morte natural. Peguei meu celular e liguei para meu pai, Osvaldo, em sua cidade no interior. Não havia contado a ele sobre toda a situação para não preocupá-lo, mas agora ele precisava saber. "Filha", atendeu ele com sua voz rouca familiar. "Tudo bem por aí?" "Pai", comecei, a emoção finalmente transbordando. "Tenho muito para te contar. Coisas difíceis que aconteceram, mas que agora terminaram." Enquanto relatava uma versão resumida dos eventos para meu pai, senti as lágrimas que havia reprimido por semanas finalmente fluírem livremente. Não eram lágrimas apenas de tristeza pela traição, mas também de alívio, de libertação. "Vou pegar o primeiro ônibus amanhã cedo", declarou ele, a preocupação evidente em sua voz. "Obrigada, pai", respondi, percebendo que não queria mais ficar sozinha naquele apartamento cheio de memórias envenenadas. "Vou precisar de você nos próximos dias." Depois de desligar, fiz uma pequena mala com o essencial. Passaria a noite em um hotel e nos dias seguintes reconstruiria minha vida a partir dos destroços que Augusto e Vitória haviam deixado. Olhei uma última vez para o apartamento antes de fechar a porta, sabendo que nunca mais voltaria a morar ali. No táxi, a caminho do hotel, recebi mensagens de apoio de Antônio e outros colegas do colégio, que haviam sido informados da situação. A diretora garantiu que meu emprego estaria esperando quando eu me sentisse pronta para retornar. Pela primeira vez em semanas, adormeci sem medo, sem precisar verificar se havia câmeras escondidas, sem jogar comida fora secretamente, sem fingir sintomas que não tinha. Apenas eu, finalmente segura, finalmente livre das pessoas que planejavam minha morte enquanto sorriam em minha face. No dia seguinte, a história de Augusto e Vitória estaria nos jornais locais. Uma tentativa de homicídio por envenenamento, motivada por ganância e adultério. Mas essa não seria minha história. Minha história seria a de sobrevivência, de intuição, de coragem para enfrentar a verdade por mais dolorosa que fosse. A história de uma mulher que se recusou a ser vítima e transformou-se em agente de sua própria justiça. A notícia da prisão de Augusto e Vitória espalhou-se rapidamente. Acordei no hotel com várias chamadas perdidas e mensagens de pessoas que mal conhecia, querendo confirmar o que haviam visto nos jornais matinais. O caso do casal envenenador, como os noticiários sensacionalistas nos batizaram, tornou-se o assunto mais comentado de Recife naquela semana. Meu pai chegou conforme prometido, com olhos vermelhos de preocupação e raiva contida. Quando nos abraçamos no saguão do hotel, senti sua fragilidade disfarçada de força. O mesmo homem que havia enfrentado sozinho a criação de uma filha após perder a esposa, agora tentava entender como quase perder essa filha também. "Se sua mãe estivesse viva", murmurou ele contra meu cabelo. Teria arrancado os olhos daqueles dois com as próprias mãos. Sorri através das lágrimas, imaginando minha mãe, com seu temperamento forte e senso de justiça inabalável,
enfrentando Augusto e Vitória. Acho que herdei um pouco dessa coragem dela, respondi, conduzindo-o para dentro. Nos dias seguintes, enquanto o processo judicial se iniciava formalmente, precisei revisitar cada momento do pesadelo vivido, agora do ponto de vista legal. A delegada Márcia Tourinho me apresentou a promotora que assumiria o caso, doutora Juliana Camargo, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos penetrantes e uma determinação que inspirava confiança imediata. Seu caso é sólido, garantiu ela, depois de revisar todas as evidências em seu escritório no Ministério Público. A combinação das gravações, análises toxicológicas e documentos do seguro não deixa margem para dúvidas quanto à intenção deles. Quão graves são as acusações? Perguntei, ainda tentando entender a dimensão legal do que havia acontecido. Estamos falando de tentativa de homicídio qualificado, com motivo torpe, que é a ganância financeira, mediante dissimulação, que dificulta a defesa da vítima e por envenenamento. Além disso, a formação de quadrilha, já que envolveram um suposto enfermeiro e possivelmente um médico na conspiração. A pena pode chegar a 20 anos para cada um. A realidade da situação me atingiu com força renovada. Não era apenas uma traição pessoal, era um crime meticulosamente planejado, envolvendo múltiplas pessoas, com o único objetivo de encerrar minha vida por dinheiro. E os outros envolvidos? Questionei, pensando no médico que havia dado o diagnóstico vago e no enfermeiro mencionado por Augusto. Estamos investigando, respondeu a delegada Márcia, que também participava da reunião. O médico Dr. Paulo Mendes está sendo interrogado. Quanto ao enfermeiro, identificamos um suspeito, mas ele parece ter deixado a cidade após as prisões. Meu pai, sentado ao meu lado durante toda a reunião, mantinha-se em silêncio estoico, mas percebi como suas mãos se fechavam em punhos cada vez que novos detalhes da conspiração eram revelados. Nos dias subsequentes, fui chamada para depoimentos formais, reconhecimento de evidências e outras formalidades legais que nunca imaginei que fariam parte da minha vida. Cada visita à delegacia ou ao fórum trazia consigo o peso de olhares curiosos. Eu havia me tornado involuntariamente uma figura pública em meio ao escândalo. Algumas semanas após as prisões, a promotora Juliana me chamou novamente ao seu escritório, desta vez com uma expressão mais grave que o habitual. Os advogados de Augusto estão tentando uma nova estratégia, explicou ela, mostrando-me documentos recém-protocolados. Estão alegando que você fabricou as evidências como vingança após descobrir o caso extraconjugal dele com Vitória. Ri sem humor. Então admitem o adultério, mas negam a tentativa de homicídio? Exatamente. Argumentam que você, movida pelo ciúme e desejo de vingança, plantou as substâncias tóxicas e forjou as gravações para incriminá-los. Isso é absurdo, interviu meu pai. Incapaz de conter sua indignação, as gravações mostram claramente eles confessando. A promotora assentiu. É uma tática desesperada, mas precisamos estar preparados. Vão tentar minar sua credibilidade, Cecília. Investigarão cada aspecto da sua vida buscando qualquer coisa que possa sugerir instabilidade emocional ou motivação para uma armação desse calibre. A ideia de ter minha vida vasculhada, minha sanidade questionada, depois de tudo que sofri, parecia uma crueldade adicional. Mas a alternativa, permitir que Augusto e Vitória escapassem impunes, era impensável. Farei o que for necessário, afirmei com determinação renovada. Tenho a verdade ao meu lado. Foi nessa mesma semana que Antônio me procurou com uma ideia que mudaria o rumo do processo. Estávamos no Café Antigo, um local discreto no centro histórico de Recife, onde me sentia segura para conversar sem olhares curiosos. Estava pensando, começou ele, mexendo distraidamente seu café. As substâncias que eles usaram para te envenenar, elas deixam traços no organismo, certo? Sim, foi assim que conseguimos as análises toxicológicas iniciais. Mas também deixam traços em outros lugares. No vaso das plantas onde você jogava o chá, nas xícaras, talvez até mesmo no solo ao redor, se você despejou o conteúdo no jardim. Encarei-o, compreendendo imediatamente. Você está sugerindo que façamos uma análise forense completa da casa? Ele assentiu. Exatamente.
Se encontrarmos resíduos em lugares onde eles não esperariam, como aquele vaso de planta que você mencionou estar morrendo, seria uma evidência física irrefutável que não poderia ser explicada pela teoria da fabricação. Levei a sugestão à promotora Juliana, que imediatamente obteve um mandado judicial para uma varredura forense completa no apartamento. A equipe especializada encontrou exatamente o que esperávamos: concentrações significativas das mesmas substâncias tóxicas no vaso de plantas da sala, no ralo do banheiro onde eu descartava os remédios e em várias xícaras e copos no fundo do armário que eu havia separado deliberadamente para usar apenas quando Augusto me servia algo. Mais impressionante ainda foi a descoberta de um caderno de anotações no fundo de uma gaveta do escritório de Augusto, escondido dentro de um livro técnico de engenharia. Nele, havia um registro detalhado de dosagens, datas e sintomas esperados. Um diário macabro de meu assassinato planejado. Isso anula completamente a teoria da defesa, declarou a promotora Juliana, examinando as novas evidências. Não há como explicar estas anotações escritas à mão por Augusto como parte de uma armação sua. Paralelamente às investigações físicas, a polícia seguiu rastreando o dinheiro. Descobriram que Augusto havia aberto uma conta conjunta com Vitória em um banco offshore, preparando-se para transferir os fundos do seguro, assim que o inevitável acontecesse. Haviam até mesmo consultado um corretor imobiliário sobre propriedades no Panamá, um país sem acordo de extradição com o Brasil. Cada nova descoberta confirmava a extensão assustadora do plano que haviam traçado. Não era um crime de oportunidade ou uma ideia passageira. Era uma conspiração meticulosamente elaborada ao longo de meses, possivelmente anos. Um dos momentos mais difíceis do processo foi quando tive de enfrentar Augusto durante uma acareação solicitada pela defesa dele. Na sala austera da delegacia, sentei-me a poucos metros do homem que compartilhou minha cama por 8 anos enquanto sonhava com minha morte. Ele parecia diferente após semanas de detenção. Mais magro, com olheiras profundas, o charme habitual substituído por uma tensão palpável. Quando nossos olhares se cruzaram, vi algo que nunca havia notado antes. Um vazio emocional profundo, quase inumano. Por que, Augusto? Perguntei quando me foi dada na palavra. O que eu fiz para merecer isso? Ele sustentou meu olhar por alguns segundos antes de responder. Você não fez nada. Esse é o ponto. Você simplesmente existia como um obstáculo entre mim e o que eu queria. A frieza daquela resposta enviou calafrios pela minha espinha. Não havia remorso, nem mesmo raiva. Apenas um cálculo frio de custo-benefício onde minha vida não tinha valor intrínseco. Você realmente acreditou que conseguiria? Perguntei, genuinamente curiosa sobre como alguém poderia planejar um assassinato tão complexo e esperar sair impune. Um sorriso leve curvou seus lábios. Estatisticamente, as chances estavam ao nosso favor. Sabe quantos casos de envenenamento gradual são classificados erroneamente como morte natural todos os anos? Especialmente quando há um histórico familiar como o seu, a menção ao histórico cardíaco do meu pai, que ele planejava usar como justificativa para minha morte natural, revirou meu estômago. A delegada Márcia, percebendo meu desconforto, interveio. Isso é suficiente. Temos todas as respostas que precisávamos. Saí daquele encontro profundamente abalada, mas também com uma clareza que havia me escapado até então. Augusto era um sociopata funcional. Sua capacidade de simular emoções normais havia enganado a todos, inclusive a mim. Por anos, ele não sentia culpa, apenas frustração por ter sido descoberto. Vitória, por outro lado, mostrou-se mais vulnerável durante seu próprio interrogatório. Quando confrontada com todas as evidências, especialmente as análises das substâncias tóxicas que ela, como farmacêutica, havia fornecido, desmoronou completamente. Foi ideia dele, chorou ela para a delegada, tentando reduzir sua participação. Eu só estava apaixonada. Ele me convenceu que era a única forma de ficarmos juntos. Sua tentativa patética de se vitimizar apenas acrescentou outra camada de nojo à minha percepção dela. Augusto podia ser um sociopata calculista, mas Vitória havia traído conscientemente uma amizade de décadas por ganância e luxúria.
Entre depoimentos e audiências, tentei reconstruir alguma normalidade em minha vida. Aluguei um pequeno apartamento próximo ao Parque da Jaqueira, longe do condomínio Arvoredo, onde tantas lembranças ruins agora residiam. Voltei a lecionar, embora tenha pedido para assumir turmas diferentes. Não conseguia enfrentar os olhares curiosos e perguntas veladas dos alunos que já me conheciam. Meu pai, relutante em deixar-me sozinha novamente, adiou seu retorno para o interior. Sua presença constante foi um bálsamo durante aqueles meses turbulentos. Nas noites em que os pesadelos me acordavam, sonhos vívidos onde eu bebia o chá envenenado ou onde acordava com Augusto injetando algo em meu braço, era o abraço firme de meu pai que me reconectava com a realidade e a segurança. 6 meses após a prisão inicial, o caso finalmente chegou à fase de julgamento. A quantidade de evidências era tão substancial que a promotoria estava confiante em uma condenação severa. No entanto, a defesa de Augusto continuava tentando estratégias cada vez mais desesperadas para desacreditar as provas. Sua última tentativa envolveu questionar a legalidade das gravações ambientais realizadas em minha própria casa antes da autorização judicial formal. A juíza do caso, Dr. Ars, Helena Bastos, uma senhora de 60 anos conhecida por sua retidão, dispensou prontamente essa alegação. As gravações iniciais foram realizadas pela própria vítima em sua residência, documentando crimes em andamento contra ela mesma. Não há qualquer ilegalidade nesse procedimento conforme jurisprudência consolidada. Na semana anterior ao julgamento final, recebi uma ligação inesperada de Renato, o irmão advogado de Antônio, que havia me auxiliado no início do caso. "Preciso te ver com urgência", disse ele, soando tenso. Surgiram novas informações. Encontramo-nos em seu escritório 1 hora depois. Ele parecia nervoso, reorganizando repetidamente os papéis sobre sua mesa antes de falar. O enfermeiro que iria administrar as doses finais do veneno foi localizado em Fortaleza, começou ele. Aceitou colaborar com a investigação em troca de redução de pena. Isso é ótimo, não? Questionei, confusa com seu evidente desconforto. Sim, mas há mais. Ele revelou que não era a primeira vez que Augusto contratava seus serviços. Senti o sangue gelar em minhas veias. O que quer dizer? Aparentemente, 3 anos atrás, Augusto o contratou para um trabalho semelhante em outra cidade. O enfermeiro não conhecia detalhes, apenas que envolvia uma mulher mais velha com plano de saúde ou seguro valioso. 3 anos atrás. Exatamente quando, segundo Augusto, seu relacionamento com Vitória havia começado. Uma coincidência impossível de ignorar. Você acha que ele... Nem consegui completar a frase. A ideia era perturbadora demais. A polícia está investigando, confirmou Renato. Há registros de uma tia distante de Augusto que faleceu por causas naturais naquele período. Ele era o único beneficiário de seu seguro de vida. Aquela revelação trouxe uma nova dimensão de horror à situação. Não era apenas minha vida que Augusto havia tentado tomar. Possivelmente havia feito isso antes com sucesso. Quantas outras vítimas poderia ter feito se não fosse detido? A promotoria vai usar isso no julgamento? Perguntei, ainda processando as informações. Estão tentando confirmar todos os detalhes antes. Mas sim, se comprovado, será apresentado como evidência de padrão comportamental. Saí daquele encontro sentindo o peso de uma responsabilidade adicional. Minha luta por justiça agora possivelmente representava mais do que apenas minha própria sobrevivência. Poderia trazer justiça tardia para outra vítima e, quem sabe, prevenir futuras. Na véspera do julgamento final, recebi outra visita inesperada. Gisele Fontoura, minha vizinha do condomínio Arvoredo, apareceu em meu novo apartamento visivelmente nervosa. "Precisava te ver antes de amanhã", explicou ela, retorcendo a alça de sua bolsa. "Sou uma das testemunhas chamadas pela acusação. Convidei-a para entrar curiosa. Gisele e eu nunca havíamos sido particularmente próximas. Apenas mantínhamos a cordialidade típica entre vizinhos. Há algo que nunca te contei", começou ela, sentando-se rigidamente na beira do sofá. "Nos últimos meses, antes de tudo isso acontecer, eu vi a Vitória entrando no seu apartamento quando você não estava, sempre com Augusto. Isso não é exatamente surpresa considerando o que descobrimos", comentei. "Não é só isso", continuou ela, evitando meu olhar. "Uma vez,
Cerca de 2 meses antes de tudo vir à tona, ouvi uma discussão entre eles. Minha varanda fica próxima à janela do seu escritório e eles estavam lá, brigando. Ouvi Vitória dizer que estava demorando demais e que ela estava cansada de esperar. E Augusto respondeu que essas coisas precisam de tempo para parecer naturais. Meu coração acelerou. E você não me contou isso? Ela finalmente me olhou, culpa evidente em seus olhos. Na hora pensei que estavam falando sobre divórcio, talvez, que ele queria esperar o momento certo para te deixar. Nunca imaginei, nunca pensei que estavam planejando algo tão horrível. Só quando a história veio a público que percebi o verdadeiro significado daquela conversa. Respirei fundo, controlando a raiva inicial. De fato, sem o contexto completo, seria difícil para qualquer pessoa saltar da suspeita de um caso extraconjugal para um plano de assassinato. Vou contar isso amanhã no tribunal, garantiu ela. Sei que deveria ter falado algo antes, mas está falando agora, interrompi, percebendo que guardar rancor não me serviria. E isso pode fazer diferença. E fez. O testemunho de Gisele, junto com as novas evidências sobre a possível vítima anterior de Augusto, selou definitivamente o destino dos dois. Após 3 dias de julgamento, o júri levou apenas 4 horas para retornar com um veredito unânime, culpados de todas as acusações. Augusto foi condenado a 18 anos de prisão. Vitória, beneficiada por sua colaboração tardia com as investigações, recebeu 15 anos. O médico cúmplice e o enfermeiro também foram condenados a penas menores por sua participação na conspiração. Quando o juiz pronunciou a sentença, senti uma mistura complexa de emoções. Não havia alegria ou satisfação vingativa, apenas um profundo alívio por saber que eles não poderiam fazer a outros o que tentaram fazer comigo. Ao deixar o tribunal pela última vez, acompanhada por meu pai e por Antônio, que havia se tornado um amigo inestimável durante todo o processo, olhei para o céu claro de Recife e respirei fundo. O pesadelo havia oficialmente terminado. O futuro, com todas as suas incertezas, parecia finalmente algo a se esperar com esperança, e não com medo. 2 anos se passaram desde o julgamento que mudou minha vida. Recife continuou sendo minha casa, embora em um bairro diferente, longe das memórias que o condomínio Arvoredo carregava. Optei por um apartamento menor, com vista para o rio Capibaribe, onde o nascer do sol pintava a água com tons de laranja e rosa todas as manhãs. Um lembrete diário de que havia sobrevivido para ver novos amanheceres. O caso do casal envenenador, como a imprensa local ainda ocasionalmente se referia, gradualmente desapareceu das manchetes, substituído por outros escândalos e tragédias. Para o público, era apenas mais uma história sensacional que eventualmente perdeu o brilho. Para mim, continuava sendo a experiência que dividiu minha vida em antes e depois. Voltei a lecionar no Colégio Municipal Machado de Assis após 6 meses de licença. Precisava daquele tempo para reconstruir não apenas minha vida prática, mas também meu senso de segurança no mundo. A terapia semanal com a doutora Luísa Fontes tornou-se meu porto seguro durante esse processo. Um espaço onde podia desmontar e reassemblar as peças quebradas de minha confiança. Como está lidando com as cartas hoje? Perguntou a doutora Luísa durante uma de nossas sessões, referindo-se às correspondências que Augusto insistia em me enviar da prisão. Nem abri o último envelope, respondi, brincando distraidamente com a franja da almofada do sofá em seu consultório. Meu advogado disse que não preciso ler, que posso simplesmente solicitar uma ordem de restrição para impedir que continuem sendo enviadas. E por que não solicitou? A pergunta pairou no ar por alguns segundos enquanto eu refletia. Talvez porque, enquanto ele continuar enviando, sei onde ele está, o que está pensando. É uma forma de controle, de certa forma. Não quero ler o conteúdo, mas saber que posso escolher ignorá-lo é libertador. Doutora Luísa assentiu compreensivamente. Você transformou algo que ele pretendia como forma de poder sobre você em seu próprio instrumento de empoderamento. Isso mostra crescimento. Crescimento. A palavra ecoou em minha mente por dias após aquela sessão. De muitas formas, eu realmente havia crescido a partir daquela experiência terrível. Tornei-me mais atenta aos sinais de manipulação.
Desenvolvi uma confiança em meus instintos que nunca tive antes. Aprendi a valorizar verdadeiramente minha vida, não como algo garantido, mas como algo precioso que quase perdi. Meu relacionamento com meu pai também se transformou. Após permanecer comigo durante os primeiros meses após o julgamento, Osvaldo finalmente retornou à sua cidade no interior, mas nossas ligações diárias e visitas mensais criaram uma proximidade que não tínhamos desde minha adolescência. Você se parece cada vez mais com sua mãe, comentou ele durante um de seus finais de semana em Recife, enquanto caminhávamos pela orla de Boa Viagem. Não apenas fisicamente, mas na força interior. Ela também passou por momentos difíceis antes de te ter, sabia? Disseram que ela não poderia engravidar, que seria perigoso se conseguisse. Mas ela persistiu, encontrou médicos que acreditaram nela e lutou por você antes mesmo de você existir. Aquela revelação sobre minha mãe, que perdi quando tinha apenas 12 anos, criou uma nova conexão com sua memória. Um legado de resiliência que aparentemente corria em nosso sangue. No colégio, meus alunos sabiam vagamente sobre algo ruim que havia acontecido comigo, mas respeitavam minha privacidade. Os adolescentes, sempre tão absortos em seus próprios dramas, raramente questionavam por que sua professora de literatura às vezes ficava distante durante discussões sobre traições em Shakespeare ou envenenamentos em Agatha Christie. Antônio, que havia se tornado meu pilar durante todo o processo, agora ocupava um lugar especial em minha vida. Nossa amizade, nascida em circunstâncias extraordinárias, floresceu naturalmente em algo mais profundo com o tempo. Começamos a nos encontrar para cafés após as aulas, depois para jantares aos finais de semana. Até que um dia percebemos que estávamos em um relacionamento sem nunca termos formalmente dado nome a ele. Acho que deveríamos conversar sobre nós, disse ele certa noite, enquanto jantávamos em um pequeno restaurante próximo ao Marco Zero. Senti meu coração acelerar involuntariamente. Após Augusto, a ideia de comprometimento ainda despertava um medo instintivo que lutava para superar. Sobre nós, repeti, tentando manter a voz calma. Passei no concurso para a Universidade Federal, revelou ele, seus olhos revelando uma mistura de alegria e apreensão. O campus de Petrolina, a mais de 700 quilômetros de Recife, no sertão pernambucano. Isso é maravilhoso, Antônio! Parabéns! Consegui dizer, apesar do nó que se formou em minha garganta. Não aceitei ainda, continuou ele, segurando minha mão sobre a mesa. Queria falar com você primeiro, saber se o que temos é forte o suficiente para sobreviver à distância. Ou talvez você considerasse vir comigo? Há escolas excelentes lá também. Seria um recomeço completo, longe de todas as memórias daqui. Um recomeço. A ideia era simultaneamente aterrorizante e tentadora. Deixar Recife significaria abandonar o último fio que ainda me conectava à vida que construí com Augusto, às lembranças de Vitória, a todo o trauma que aquela cidade testemunhou. Preciso de tempo para pensar, respondi honestamente. É uma decisão grande demais para tomar num jantar. Ele sorriu compreensivamente, apertando minha mão. Todo o tempo que precisar. Aquela conversa desencadeou uma profunda reflexão sobre o que realmente queria para meu futuro. Durante anos, minha vida havia sido definida por reações. Primeiro ao casamento com Augusto, depois à sua traição, em seguida à luta por justiça e, finalmente, à reconstrução. Quando havia sido a última vez que tomei uma decisão puramente por desejo, não por necessidade ou sobrevivência? 3 dias depois daquela conversa com Antônio, recebi um telefonema inesperado que mudaria novamente o curso de minha história. Cecília Moraes? Perguntou uma voz feminina desconhecida. Sim, sou eu. Meu nome é Fernanda Oliveira. Era cunhada de Augusto, irmã dele. Meu corpo inteiro ficou tenso. Durante todo o casamento, Augusto manteve pouco contato com sua família, alegando desentendimentos antigos. Nunca havia conhecido pessoalmente nenhum de seus parentes. Como conseguiu meu número? Perguntei desconfiada. Através de seu pai. Demorei meses para encontrá-lo, mas precisava falar com você. É importante. Concordei em encontrá-la, não em minha casa, mas em um café movimentado no Shopping Recife.
um lugar público onde me sentiria segura. No dia seguinte, pontualmente às 3 da tarde, reconheci-a imediatamente ao entrar no estabelecimento. Tinha os mesmos olhos de Augusto, embora seu olhar fosse completamente diferente. Carregava uma tristeza genuína, não a frieza calculista de seu irmão. "Obrigada por vir", disse ela, levantando-se para me cumprimentar. Sentei-me cautelosamente, ainda incerta sobre suas intenções. O que poderia ser tão importante para procurar a ex-esposa de seu irmão depois de tudo que aconteceu? Fernanda respirou fundo, suas mãos tremendo levemente ao redor da xícara de café. "Vim pedir perdão. Não por ele. Augusto precisa responder por seus próprios crimes. Vim pedir perdão por mim mesma, por não ter agido antes, por não ter te procurado quando comecei a suspeitar." "Suspeitar?", repeti confusa. "Sobre Vitória, sobre o plano deles, sobre o padrão." Senti um calafrio percorrer minha espinha. "Que padrão? Você não foi a primeira, Cecília", disse ela, sua voz quebrando. "E talvez não teria sido a última, se não os tivesse detido." Nas 2 horas seguintes, Fernanda revelou uma história que fez o caso que eu conhecia parecer apenas a ponta de um iceberg sinistro. Augusto, seu irmão mais novo por 3 anos, sempre demonstrou o que ela chamou de tendências preocupantes: manipulação, mentiras elaboradas, ausência de remorso. A família atribuiu isso a traumas de infância, tentou intervenções, terapia, até mesmo internação durante sua adolescência. "Nada funcionou", explicou ela. "Ele apenas aprendeu a esconder melhor, a parecer normal. Quando conheceu você, achei que finalmente havia encontrado estabilidade. Você parecia trazer algo bom nele. Foi por isso que me afastei. Deixei vocês construírem uma vida sem interferências." "Mas você mencionou um padrão", insisti, sentindo um crescente mal-estar. Fernanda abriu sua bolsa, retirando uma pasta fina que deslizou pela mesa até mim. "Antes de você houve Elisa, e antes de Elisa, Patrícia. Ambas ex-namoradas que morreram em circunstâncias suspeitas, mas nunca investigadas a fundo. Augusto sempre era o beneficiário de alguma apólice de seguro. Sempre havia uma explicação plausível. Sempre existia um álibi perfeito." Abri a pasta com mãos trêmulas. Dentro havia recortes de jornais, fotografias antigas, documentos que Fernanda havia coletado ao longo dos anos, construindo seu próprio caso contra o irmão, mas sem coragem ou provas suficientes para levá-lo às autoridades. "Por que está me mostrando isso agora?", perguntei, fechando a pasta, incapaz de continuar olhando para os rostos de mulheres que não tiveram minha sorte. "Porque ele está solicitando revisão da sentença", revelou ela, a expressão grave. "Contratou novos advogados, está alegando irregularidades processuais. Há uma pequena possibilidade de conseguir redução de pena ou até mesmo um novo julgamento." A notícia atingiu-me como um balde de água gelada. A ideia de enfrentar novamente todo o processo, de ver Augusto tentar escapar da justiça, era insuportável. "O que podemos fazer?", perguntei, percebendo que já me incluía junto com Fernanda nesta nova batalha. "Essas evidências que coletei nunca foram apresentadas formalmente. Se as levarmos à promotoria agora, junto com meu testemunho como familiar, podemos estabelecer um padrão comportamental que tornaria qualquer alegação de irregularidade processual irrelevante diante da gravidade dos crimes anteriores." No dia seguinte, acompanhei Fernanda ao escritório da promotora Juliana Camargo. A reação dela ao examinar o material foi de choque, seguido por determinação profissional. "Isso muda tudo", declarou, organizando os documentos metodicamente. "Se conseguirmos comprovar a ligação de Augusto com as mortes dessas mulheres, não apenas bloqueamos qualquer tentativa de revisão de pena, como podemos reabrir esses casos antigos." Nas semanas que se seguiram, mergulhei novamente no universo de investigações, depoimentos e procedimentos legais que acreditava ter deixado para trás. Desta vez, porém, era diferente. Não estava lutando apenas por minha própria justiça, mas também pelas mulheres que não sobreviveram para contar suas histórias. Com a ajuda de Fernanda, localizamos familiares de Patrícia e Elisa, convencendo-os a permitir a exumação dos corpos para novas análises toxicológicas.
A ciência forense havia avançado significativamente desde suas mortes, permitindo a detecção de substâncias que antes passariam despercebidas. Enquanto esse novo capítulo se desenrolava, minha decisão sobre a proposta de Antônio permanecia em suspenso. Como poderia deixar Recife agora, quando havia um novo propósito tão importante me prendendo ali? Você não precisa decidir agora, assegurou-me ele quando expliquei a situação. Petrolina não vai a lugar nenhum, e eu também não. Sua compreensão apenas reforçou a certeza de que, independentemente do que decidisse sobre a mudança, Antônio era alguém com quem queria construir um futuro. 3 meses depois, os resultados das exumações chegaram, confirmando nossas suspeitas mais sombrias. Tanto Patrícia quanto Elisa apresentavam traços das mesmas substâncias tóxicas encontradas em meu caso, em concentrações consistentes com envenenamento gradual. A promotoria imediatamente abriu novos processos contra Augusto, agora por homicídio qualificado, em 2 casos anteriores. O pedido de revisão de pena foi não apenas negado, mas a sentença original foi ampliada para prisão perpétua sem possibilidade de progressão, dada a comprovação de múltiplos homicídios premeditados. Quando a notícia da nova sentença foi divulgada, recebi uma ligação inesperada da delegada Márcia Tourinho. Augusto está solicitando falar com você, informou ela, seu tom revelando clara desaprovação. Obviamente você não tem obrigação alguma de atendê-lo. O que ele diz querer? Confessar, dar detalhes que ainda não conhecemos, mas apenas para você, pessoalmente. Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente. Por que me submeterias a estar na presença daquele homem novamente? O que mais precisava saber além do que já havia descoberto? É algum tipo de manipulação, opinei. Provavelmente, concordou a delegada. A decisão é inteiramente sua, Cecília. Se decidir ir, garantirei todas as medidas de segurança possíveis. Consultei a doutora Luísa antes de tomar qualquer decisão. Durante nossa sessão de terapia, exploramos todas as possibilidades, meus medos, minhas motivações. O que você espera ganhar com esse encontro? Perguntou ela, direta como sempre. Encerramento, talvez? A certeza de que ele não tem mais poder sobre mim? E você precisa vê-lo pessoalmente para ter essa certeza? A pergunta ficou comigo por dias. Finalmente, decidi que precisava enfrentar Augusto uma última vez. Não por ele, mas por mim mesma, para provar que podia olhar nos olhos do homem que tentou me matar sem sentir medo. A visita à penitenciária foi organizada com segurança máxima. Augusto, agora visivelmente envelhecido, apesar de terem se passado apenas 2 anos, esperava em uma sala de visitas especial, algemado à mesa, com 2 guardas posicionados nas extremidades do ambiente. Cecília, pronunciou meu nome quando entrei, algo indefinível em sua voz. Você veio. Não por você, esclareci imediatamente, sentando-me do lado oposto da mesa. Estou aqui pelas outras mulheres, por Patrícia e Elisa, e por qualquer outra que não saibamos ainda. Ele manteve o olhar fixo em mim por alguns segundos antes de um sorriso lento se formar em seus lábios. Sempre tão determinada. Foi isso que me atraiu em você, sabia? Essa força interior. As outras eram frágeis demais. Senti náusea ao ouvir como ele se referia às mulheres que havia assassinado. Não vim ouvir suas análises distorcidas. Você disse que queria confessar. Estou aqui, confesse. Ele inclinou-se para a frente, tanto quanto as algemas permitiam. Sabe por que você sobreviveu e elas não? Não foi apenas porque descobriu o plano a tempo. Foi porque você lutou. Elas simplesmente aceitaram quando começaram a se sentir mal. Confiaram quando disse que cuidaria delas. Você não. Você questionou, investigou, contra-atacou. Isso não é uma confissão, cortei. São apenas mais manipulações. A confissão é esta. Não foram apenas 3. Revelou ele seu tom quase casual. Foram 5. As 2 que vocês ainda não encontraram estão enterradas em propriedades que comprei sob nomes falsos. Estou disposto a revelar as localizações exatas. Meu sangue gelou. 5 mulheres. 5 vidas interrompidas pela mesma pessoa que um dia jurou me amar. Por que faria isso agora? Porque já não importa mais, não é? Prisão perpétua por 3 ou 5 assassinatos. Qual a diferença? Ele deu de ombros,
Um gesto bizarramente descontraído dadas as circunstâncias. Além disso, gosto da ideia de você ser a única que sobreviveu. Faz de você especial. Levantei-me incapaz de continuar aquela conversa. Dê as localizações para a delegada Márcia. Não preciso estar presente para isso. Quando me virei para sair, ele chamou novamente. Cecília, uma última coisa. Hesitei, sem me virar completamente. Nunca te amei, nem por um segundo. Mas você foi, de longe, a mais interessante de todas. Quase valeu a pena ser pego só para ver como você lutaria. Saí da sala sem responder, sentindo uma mistura de repulsa e, estranhamente, libertação. As palavras dele, destinadas a me ferir, apenas confirmaram o que já suspeitava, que nunca houve amor real em nosso relacionamento, apenas a performance calculada de um predador. Aquele encontro final foi o catalisador que precisava para tomar minha decisão. Uma semana depois, sentei com Antônio em minha varanda, observando o rio Capibaribe refletir as luzes da cidade. Aceito, disse simplesmente, entrelaçando meus dedos nos dele. Aceita? Repetiu ele, confuso por um momento. Ir para Petrolina, recomeçar, construir algo novo, longe daqui. O sorriso que iluminou seu rosto valia cada momento de dúvida que enfrentei. Aquela noite, planejamos nosso futuro até o amanhecer. A mudança, os novos empregos, a possibilidade de filhos um dia, uma casa com jardim em vez de um apartamento. 3 meses depois, com as investigações dos novos casos encaminhadas e minha parte nelas concluída, carregamos nossas vidas em algumas caixas e partimos para o sertão pernambucano. Meu pai prometeu visitas frequentes e até considerava se mudar para mais perto quando se aposentasse no ano seguinte. Na véspera de nossa partida, fez uma última visita ao Parque da Jaqueira, ao mesmo banco onde havia sentado naquele primeiro dia traumático, quando descobri o plano para me matar. Parecia poético fechar o ciclo ali, no lugar onde comecei a lutar por minha sobrevivência. Enquanto observava as famílias passeando, os corredores em suas rotinas vespertinas, percebi que carregaria Recife comigo para sempre. Não apenas as memórias dolorosas, mas também a força que descobri aqui, as amizades que construí nas horas mais sombrias, a mulher que me tornei através do fogo da adversidade. Augusto quase tirou minha vida, mas inadvertidamente me deu algo precioso, a certeza inabalável de minha própria resiliência. Ao tentar me destruir, ele me forjou em algo mais forte. E essa seria a última ironia de nossa história compartilhada, que sua maior vítima seria também sua maior derrota. Olá, pessoal! Sou Cecília Moraes e acabo de compartilhar com vocês a história que mudou completamente minha vida. Uma história que começou com uma surpresa inocente no banco traseiro de um carro e se transformou no pesadelo mais terrível que alguém poderia imaginar. Quem pensaria que meu próprio marido e minha melhor amiga planejavam me matar lentamente com veneno, tudo por causa de um seguro de vida de R$2 milhões? Quando descobri o plano macabro, tive que tomar uma decisão crucial: confrontá-los imediatamente ou ser mais esperta que eles. Optei pelo segundo caminho. Durante semanas, fingi não saber de nada, enquanto coletava provas meticulosamente. Joguei fora as bebidas envenenadas, gravei conversas incriminadoras, encontrei documentos e e-mails que comprovavam a conspiração. Tive a ajuda fundamental do meu colega de trabalho Antônio, que depois se tornaria algo muito mais importante em minha vida. O momento da verdade veio quando finalmente os confrontei, gravando suas confissões enquanto a polícia se preparava para invadir meu apartamento no condomínio Arvoredo. Ver a expressão de Augusto e Vitória quando perceberam que eu sabia de tudo e que haviam caído em minha armadilha foi um momento que jamais esquecerei. Aquelas pessoas que um dia foram as mais importantes da minha vida tornaram-se estranhos monstruosos diante dos meus olhos. O processo judicial foi doloroso, mas necessário. Cada nova descoberta apenas confirmava o quão elaborado era o plano para me matar. A investigação revelou que eu não seria a primeira vítima de Augusto. Outras mulheres antes de mim não tiveram a mesma sorte que eu. Patrícia, Elisa e mais 2 vítimas cujos corpos só foram encontrados depois de Augusto finalmente confessar. 5 mulheres no total.
Eu fui a única que sobreviveu para contar a história. Durante os 2 anos que se seguiram à condenação deles, reconstruí minha vida passo a passo. Voltei a dar aulas, me aproximei mais do meu pai, fiz terapia e, eventualmente, permiti-me abrir o coração novamente. Antônio, que esteve ao meu lado nos momentos mais sombrios, tornou-se meu companheiro, meu porto seguro em meio à tempestade. A visita final a Augusto, na prisão, foi o encerramento que precisava. Quando ele admitiu friamente que nunca havia me amado, que eu era apenas mais uma em sua lista de vítimas, senti-me estranhamente libertada. Suas palavras, destinadas a me ferir, apenas confirmaram que a decisão de deixar Recife e começar uma nova vida em Petrolina com Antônio era a escolha certa. Hoje, olhando para trás, percebo que esta história não é apenas sobre traição e sobrevivência. É sobre como encontramos força em momentos em que achamos que não temos mais nada. É sobre confiar nos nossos instintos quando algo parece errado. É sobre transformar trauma em crescimento pessoal. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que devemos valorizar cada momento de nossas vidas. Augusto quase tirou a minha, mas inadvertidamente me deu um presente inestimável: a certeza absoluta de minha própria resiliência. Ao tentar me destruir, ele me tornou mais forte do que jamais imaginei ser possível. Muitas pessoas me perguntam se ainda tenho pesadelos, se ainda sinto medo quando tomo uma xícara de chá ou quando conheço novas pessoas. A resposta sincera é: sim, às vezes. O trauma deixa marcas que o tempo ameniza, mas nunca apaga completamente. A diferença é que agora sei que posso enfrentar qualquer coisa que a vida coloque em meu caminho. Se sobrevivi a um plano de assassinato meticulosamente elaborado pelas pessoas em quem mais confiava, posso sobreviver a qualquer desafio. Minha nova vida em Petrolina, no sertão pernambucano, me trouxe uma paz que não achei possível encontrar novamente. Leciono em uma escola diferente, moro em uma casa com jardim onde planto minhas próprias ervas. Sim, a ironia não me escapa, e construo dia após dia memórias que não são sombreadas pelo passado. Meu pai nos visita frequentemente e Antônio e eu falamos em ter filhos em breve. A vida continua, reinventa-se, surpreende. Compartilho esta história não para gerar medo ou desconfiança em quem assiste, mas para lembrar a todos que devemos sempre confiar em nossa intuição. Se algo não parece certo, provavelmente não está. Se alguém próximo começa a agir de forma estranha, preste atenção. Pequenos sinais podem fazer toda a diferença entre vida e morte. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Não é fácil reviver esses momentos, mas acredito que compartilhar minha experiência pode ajudar outras pessoas que possam estar em situações semelhantes a reconhecer os sinais antes que seja tarde demais. Se minha história salvar uma única pessoa, todo esse processo terá valido a pena. Agora, preciso da sua ajuda para que essa mensagem alcance mais gente. Por favor, se inscreva aqui no canal Vingança do Dia para acompanhar mais histórias reais como a minha. Pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias e sobreviveram para contar. Cada inscrição nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas histórias. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Isso faz toda a diferença para o algoritmo recomendar nosso conteúdo para mais pessoas. E por favor, comente abaixo o que achou da minha história. O que você teria feito no meu lugar? Teria confrontado Augusto e Vitória imediatamente? Ou agido como eu, coletando provas pacientemente? Seus comentários não apenas me ajudam a processar essa experiência, mas também criam uma comunidade de apoio para outros que possam estar passando por situações difíceis. Produzir esses vídeos diariamente exige muito trabalho e dedicação. Se puder, considere contribuir com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite continuar trazendo histórias impactantes, como a minha todos os dias. Mesmo uma pequena quantia faz uma enorme diferença para mantermos o canal funcionando e alcançarmos mais pessoas. No próximo vídeo, conheceremos a história de outra sobrevivente, alguém que enfrentou circunstâncias igualmente devastadoras e encontrou seu próprio caminho para a superação. Não perca!
ative o sininho das notificações para ser avisado quando novos conteúdos forem publicados. Lembre-se, às vezes as maiores ameaças vêm das pessoas em quem mais confiamos, mas nossa intuição e força interior são armas poderosas que ninguém pode tirar de nós. Obrigada por me ouvir, por fazer parte dessa jornada comigo e por ajudar a espalhar essa mensagem tão importante. Até o próximo vídeo aqui no canal Vingança do Dia. Juntos somos mais fortes.